Olá, pessoas! Estamos aqui com João Alvarenga. João Alvarenga, ele passou por tantos segmentos, a gente achou que ia ser tão rico para nós e para vocês, né? Explorar esse tema que é a gestão da complexidade, agilismo, transformação digital, mas com alguém que pode falar da sua percepção de segmentos muito distintos. Hoje ele é CIO do Hermes Pardini, né? Para nós ainda bem conhecido como Hermes Pardini, mas no Brasil, Pardini. Queria começar, João, que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, né? Dessa sua percepção do que tem acontecido com os modelos de gestão desde o início da tua carreira. Pois não. Bom dia a todos, bom dia Denise, bom dia Schuster. Prazer estar aqui com vocês. Espero contribuir aí para toda a comunidade. Realmente, eu passei por diversos segmentos na minha história profissional, desde a indústria até tecnologia da informação e, ultimamente, nos últimos 10 anos, bem na área de saúde. E sempre atuando na área de tecnologia da informação, minha formação é em cima disso. E, enfim, notando aí durante todo esse tempo de carreira várias coisas boas, várias coisas ruins, projetos bem-sucedidos, projetos mal-sucedidos, e com isso a gente aprende, né? A gente aprende, né? Eu costumo brincar que a gente aprende muito mais no erro, né? Do que no acerto. E o erro traz lições aprendidas que, geralmente, né? A gente não repete esse erro, né? A gente busca não repetir. Então, isso proporciona, enfim, uma maturidade maior para enxergar não só a tecnologia em si, que eu acho que cada vez mais vem nivelando, mas aspectos de cultura, aspectos de comunicação, aspectos de gestão, que eu acho que são tão ou mais importantes do que simplesmente os aspectos técnicos. Excelente, bem aderente ao que a gente tem ouvido aqui de outros convidados, né, Schuster? Bom, não apresentei Schuster, mas Schuster, bom dia. Bom dia, hoje a Boa Denise tarde, seguiu o boa script noite. diferente. A gente sempre homenageia o Luciano Pires falando bom dia, boa tarde, boa noite, né, Denise? Sim. Bom, João, e nesses últimos 15 anos, assim, o que essencialmente mudou, na sua opinião, em relação aos desafios para os gestores? Eu vou até começar com uma provocação. Eu vou Adoramos. pegar o Douglas McGregor e vou defendê-lo um pouco aqui, o lado da teoria X, sabe? Enfim, eu acredito que todos esses movimentos, né, de melhores práticas, de métodos de gestão, de frameworks, eu acho que, na realidade, ele traz por trás uma tentativa de aproximar mais as pessoas para que, no final do dia, a comunicação ocorra. Eu acho que esse é o principal motim por trás disso tudo. Excelente. Então, a gente faz um embrulho diferente de tempos em tempos, né? Mas para fazer o povo, as pessoas se comunicarem. Se comunicarem. Então, por que a teoria X aí bate com esse meu conceito? Porque vou ser um pouco radical, tá? Só para extremismo aqui, mas vejam bem, não é 880 nunca na vida, sempre o meio ali é o correto. Mas, enfim, partindo dessa teoria e de que a comunicação está por trás disso tudo, a gente pode elencar, né, alguns exemplos. O ser humano não sabe comunicar, comunica, quando comunica? Comunica no meio errado, muitas vezes, preguiçoso, se isolam nos seus silos, nos seus departamentos, se apegam muito ao escopo e a especificações. Invariavelmente, dentro do ambiente corporativo, com as vaidades, podem ocorrer atritos entre essas pessoas e é evitado o conflito, até mesmo conflitos salutares, é evitado. As pessoas não gostam do conflito. E não conflitando, a comunicação não ocorre. Muitas vezes, transferências de responsabilidade. Eu fiz minha parte, a outra parte não fez, o outro departamento não fez. Quem especificou errado. Muitas vezes não existe um engajamento como deveria ter, na proporção que deveria ter, e muitas vezes não pensando no cliente final.
né? A gente estava conversando aqui antes, né, Chus? O cliente final, não existe o cliente interno, não. O cliente interno está ali, mas sempre com o objetivo final de atingir o seu cliente final. Então, basicamente, partindo dessa teoria X, basicamente, na minha opinião, o movimento ágil, best practices, frameworks, vem tentar cobrir esse gap, fazendo no final do dia a comunicação ocorrer entre cliente, entre pessoas, entre departamentos. E aí a gente começaria a falar de estruturas em redes, que são essenciais. Mas, enfim, não sei se vocês me compreenderam. Eu acho que por trás de tudo isso... Tudo isso é a linha da comunicação. É a linha da comunicação. Mas você acredita que o ser humano ele é assim ou a gente foi moldado por um longo período da história a se comportar dessa forma? Isso né? quer dizer, né? Porque parece que, assim, pelo menos na minha visão, né, as estruturas tradicionais elas agravam ainda mais esse tipo de questão, né? Porque a pessoa não tem segurança para se posicionar, ela tem que responder uma meta local, então ela não vai se comprometer, entendeu? Então é uma questão tão estrutural, né? Que a questão de ser X ou Y é acreditar. É quase que se você acredita que o ser humano vai ser daquele jeito lá, preguiçoso e em qualquer lugar. Você vai criar as condições. Ou se você acredita que, na ele. verdade, o ser humano chega motivado e o que desmotiva ele é a estrutura, é o ambiente, a forma que o trabalho é organizado, entendeu? Então, assim, nesse sentido, eu acredito que a estrutura... Eu tenho falado dessa metáfora aqui outras vezes, né? Da água, né? Da molécula d'água. Não sei se você já viu. É uma metáfora que eu acho interessante, que o cara fala assim, poxa, a água pode estar no estado líquido ou sólido, né? A molécula é a mesma H2O ali. Não adianta você pedir para uma molécula de H2O no gelo ficar mais dinâmica, né? Porque ela está no gelo, né? Então, para mim, e a mudança, e você sabe que essa analogia de mudança de fase, toda hora eu vejo um livro que tem analogia com essa mudança de fase, que é assim, a empresa é de um jeito, de repente ela vai crescendo, ela vira outra coisa, sabe? É como se fosse uma mudança de fase. Por exemplo, a política começa a imperar mais do que a vontade de contribuir, entendeu? Sabe, os caras observam isso, a empresa vai aumentando, e aí, de repente... No momento anterior, o cara sentia que a contribuição dela era importante, ele começa a sentir que é mais importante aparecer para o chefe, e é como se fosse uma mudança de fase, entendeu? Entende? Então, assim, você não acha que é mais uma questão estrutural, não, do que propriamente intrínseca do ser humano? Sem dúvida. Eu acho que eu fiz uma provocação, mas o cenário, o ambiente, também molda o comportamento. Né? Você vai atuar de acordo com o que os seus pares já atuam, você chega numa empresa, observa o cenário, observa a cultura e muitas vezes a estrutura organizacional te cerca, te molda para esperando um determinado comportamento. Isso é bem interessante porque são temas recorrentes aqui. Quando você foi falando, fui lembrando de Maslow e tal, que eu falo, ok, a gente é social, mas antes de ser social, a gente quer sobreviver. Exatamente. Então, se eu sinto que a estrutura ou a cultura ela me ameaça, ao invés de colaborar, eu me protejo. Isso a gente vê direto. E isso não é uma culpa ou uma questão do colaborador, do líder. Isso é o nosso instinto de sobrevivência. Então, a gente vê hoje, tem discutido aqui, como que a gente pode, à medida que o negócio tem que escalar e tem que lidar com essas mudanças, essas ameaças. E a empresa tem que ser mais responsiva. Para onde que a gente vai olhar? Né? Então, como conciliar essa questão de nós somos sociais, mas, de repente, a gente tem uma estrutura que desestimula essa interação. Nós somos sociais, mas a gente foi estimulado a trabalhar em grupos muito pequenos, que não se comunicam muito bem, que você citou, né, os silos. A gente fica parecendo que a gente gosta dos silos, né? Essa que é a provocação que a gente está fazendo aqui, assim, mas não é que a gente gosta dos silos, a gente foi levado a se comportar dessa forma. Porque quando você pega gerações mais novas, elas querem uma comunicação mais fluida, mais transparente, o feedback constante, que é esse modelo que é favorecido com as redes, né? Ele quer atuar em rede, porque ele nasceu numa estrutura tecnológica que permite com que ele se conecte com o mundo inteiro. Então, ele vem para a empresa e ele quer manter essa fluidez. E aí a gente tem uma estrutura clássica que poda um pouco isso. Tem uma tensão aí, né? Mas, sem dúvida, mas esses movimentos, né, esses frameworks, essas melhores práticas,
elas ocorrem e surgem fortemente no mercado, principalmente por conhecer essas estruturas rígidas na maioria das organizações. Para nos ajudar a sair disso. Isso é muito para nos ajudar a sair disso. Colocação. Então ela entende isso, ela sabe. Eu gostei muito. A estrutura é difícil, é engessada, o que fazer? Então, nesse cenário, ela entra com uma série de inovações, principalmente estruturais, culturais, favorecendo a comunicação. E é uma coisa que a gente estava conversando, né, João? Agora a gente percebe que isso está ficando meio inexorável, né? Não é isso? A gente estava falando. Não está mais sendo muito opcional, não. Né? Não está sendo. Isso é uma modinha, né? Porque tem cara que ainda... Eu sempre gosto de falar para os céticos que nos ouvem, sabe? Alguns céticos falam, isso é modinha, comunicação que nada, né? Nós temos que trabalhar, né? E como é que você enxerga isso? Por que é tão importante comunicar ainda mais nesse momento e por que isso não é mais modinha, né? Não é. Eu acho que... Eu sempre falo isso, né? Também nas minhas aulas. Se fosse para escolher um vilão do mundo corporativo, eu escolheria a comunicação como número 1. Que sabe? É tão subestimado. Que é tão subestimado, muito subestimado. E aí, Xuxa, completando sua pergunta, eu acho que o cenário macroeconômico, mundial e também nacional está favorecendo muito a essa nova forma de pensar, sabe? Eu acho que o mundo volátil, né, em constante movimento, o próprio medo do empresariado nacional hoje em relação a essas mudanças, a startups, a negócios que da noite para o dia morrem, isso causa um medo muito grande no empresariado, um desconforto muito grande. E a própria crise nacional, que a gente já vem passando, né, de 3, 5 anos para cá, são momentos que a gente tem uma abertura maior para entrar com essa nova forma de pensar, para mitigar todos os problemas, porque numa crise você tem que ser altamente eficiente, não pode faltar nem sobrar, você tem que realmente trabalhar numa economia de escassez e continuando a render o mesmo tanto ou mais, ou mesmo tanto não, é mais que a gente precisa render nesses momentos. Então, eu acho que o cenário, com esses exemplos que eu dei, favorecem muito a abertura da mentalidade do C-Level e do conselhos de administração para uma nova necessidade. E vem agora, né, já entrando um pouquinho na prática, né, eu venho notando isso na pele, notando que realmente isso vem acontecendo. E, para minha satisfação, a área de tecnologia da informação está mudando e está liderando em muitas organizações esse movimento. E favorece muito a área de tecnologia da informação o conhecimento do negócio. Muitas vezes, quem faz, né, as tradicionais no projeto cascata, né, quem que é chamado para desenhar processo? O usuário da ponta, né, não consegue desenhar o processo da área dele. Quem conhece o fluxo de início a fim geralmente é um profissional da área de TI. Então, a gente está conseguindo... Uma posição melhor para essa... Com conhecimento... Eu fico brincando que isso é a vingança dos nerds. É a vingança dos nerds. É boa. Vou usar isso. Eles, cara, ficaram a vida toda... Porque a TI foi a vida inteira, o pessoal, né, aqueles nerds não entendem nada, não sabem nada, agora a mudança vem lá de dentro. É curioso demais. Era né? curioso. Um cara que fosse congelado e acordasse, ele ia falar, o quê? Nós temos que fazer gestão, o que esses caras estão falando, né? Então, muito tem curioso, a competência técnica, que é intrínseca, mas agora a gente demonstra uma competência gerencial e uma capacidade melhor, na minha opinião, de ouvir o cliente. Então, não é somente a área comercial que está em campo, que está ouvindo, que talvez possa trazer algo mais enviesado. Não, é uma ida ao campo. Nossa, a TI nunca tinha ido ao campo. A TI tem ido ao campo. Escutar o cliente, identificar a jornada, identificar pain points, trazer para priorizações, trabalhando em MVPs e antes que termine o produto, volta de novo no cliente. É isso que você quer mesmo? Tem certeza? E aí volta para casa e desenvolve aquele sprint final, aquele produto, semi-produto final, mas que tem uma assertividade muito grande. Então, eu fico muito esperançoso e feliz com esse movimento que está surgindo de dentro da área de TI, mas que está contaminando a organização. Isso eu estou sentindo muito isso na prática, sabe? E o melhor aprendizado é esse. Eu queria ver um exemplo mesmo, assim, de uma evidência de que isso está acontecendo. Sim. Claramente, a gente nota que a TI vem ficando mais ágil
e a TI sempre era reativa, ela passou a ser proativa e de 2 em 2 semanas, de 3 em 3 semanas, ela cobra uma validação de um cliente interno ou externo, e isso nunca acontecia. A gente pegava uma especificação, o famoso escopo, um escopo de 12 meses para ser executado. É outra brincadeira que eu faço. Não existe mais projetos de 12 meses. Podem existir 12 projetos de 1 mês. Ótimo. Isso já quebra ali um paradigma grande de que a gente não tem a necessidade, nem a competência, ninguém tem essa competência de escrever um escopo de 12 meses. Quantas coisas vão mudar? A especificação vai estar falha com certeza. Então vai ter erro. Então a gente, com ciclos menores, que aí você citou o escopo, né? É outro movimento que eu acho que vem por trás, junto com a comunicação, uma quebra de paradigma, é quebrar esse escopo em partes menores, sabe? Isso é essencial. Quebrando esse escopo, voltando para a sua pergunta, né? Eu vou chegar lá. Quebrando esse escopo, times multidisciplinares, que é outra coisa que a gente vem conseguindo. A gente consegue gerar entregas muito mais velozes e uma velocidade até então que a companhia não esperava da tecnologia de informação e que agora a gente começa a ter. E aí, uma área de marketing, a área comercial, a área de produção, a área de operações, a área de recursos humanos começa a notar algo diferente. Fala, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa aqui naquela área. Posso ir lá ver? Pois não, você é muito bem-vinda. Na equipe multidisciplinar, mais ainda você é bem-vinda. E elas começaram, essa turma começa a frequentar a área de tecnologia da informação para entender o que está por trás. E a gente tem um caso aqui, né, clássicos aqui da participação efetiva da nossa área de recursos humanos, vindo aqui na DTI, ouvindo as palestras, não, sabe que isso, tirando foto com o Schuster. Pedindo autógrafo. Pedindo autógrafo. Isso é muito legal porque, ao meu ver, é um aprendizado duradouro. Não é uma palestra do RH, um treinamento no YouTube, não é isso. Aqui na DTI a gente chama isso de change by doing. A cultura já está transformando, não tem que ter um treinamento. Você está fazendo, você está executando, está mudando. E a gente tem medo, né? A gente acha que vai demorar muito, né, para a cultura pegar. Exatamente. E às vezes é mais simples do que a gente imagina. Exato. Educação pelo exemplo. Não, sabe que é a gente pensa nos nossos filhos, né? Na educação pelo exemplo. Também acontece educação pelo exemplo dentro das companhias. A mudança. Eu acho curioso essa analogia que eu fiz de mudança de fase. Parece que está acontecendo com o mercado em relação ao ágil, né? Entende? Eu falo porque, assim, desde 2000 que eu falo desse troço, né, cara? E aí, assim, você era rechaçado em alguma época, né? Totalmente rechaçado, parecia que era doido. E agora virou tão mainstream, é como se tudo tivesse acabado a permeabilidade, sabe? Essa onda passou para todas as empresas. E aí, para mim, um sintoma disso é o que você falou. Hoje a gente recebe esse level aqui, a gente recebe gente do negócio. O assunto virou um assunto de todo mundo. Não é assunto só da TI mais. Entende? Porque antigamente, imagina, qual seria o interesse que há alguns anos atrás um diretor de outra área teria de visitar uma DTI? O cara não teria interesse nenhum, que para ele aqui era uma caixa preta de um projeto que alguém vai me entregar. Agora ele entende que é cocriação e geração de valor contínuo e que isso é estratégico, né? Então ele fala, eu tenho que me aproximar e tenho que entender isso, né? E o Schuster, é interessante, né? Essa questão de continuidade, que a gente começa a falar mais de gestão de produto do que propriamente de gestão de projetos. Sim, né? O projeto vai ser, né? A definição clássica de PMI tem início muito e fim. Muito interessante isso. Tem início e fim. Numa gestão ágil, não. Você tem vários releases. E aquele produto vai sempre evoluindo e sempre gerando algum benefício para o cliente final. Então, é outro ponto para a gente pensar na gestão de produto. Logicamente que a gestão de projeto continua importante, lógico, acho que tem que ter gestão, não só, né, o nome, vamos tirar a nomenclatura. Tem que ter gestão de algo, você tem que ter uma gestão, né? Você tem que gerir. Mas a gestão de produto ganha uma importância muito grande nesse ambiente. Agora, João, uma pergunta que a gente faz, não tem como não repeti-la sempre, porque todo o público nosso que ouve são grandes empresas que têm uma estrutura que as trouxe até aqui, mas que talvez não as leve para frente, né? Esse que é a grande interrogação que as empresas têm. Como é que você começa um movimento desse numa corporação grande, que tem uma estrutura tradicional e de sucesso, né? Porque, ou seja, as pessoas acreditam muito isso, e não sem razão, né, no sucesso, e que tem orçamentação tradicional, exige ROI, cálculos de VPL, etc, etc.
Como é que começa isso, hein? Porque muita gente, assim, aqui não é para dar prescrição, não, né? A gente sempre fala para os ouvintes, é para dar inspirações ou possibilidades para cada um pensar como é que começa, né? Como é que você enxerga isso hoje em dia, hein? Que é uma dificuldade, não é? Você chegar lá, Muito. vai ter um CFO ali no seu... E eu queria complementar a pergunta do Schuster. Olhando para trás, todos os segmentos que você trabalhou, você diria que é para todos esses segmentos? Então, responde o Schuster primeiro, mas eu te lembro dessa, porque acho muito importante. Quem nos ouve vem de qualquer segmento também, sabe? Então, como que é essa adaptação, essa resistência? O que ele colocou, né? Uma empresa que é líder, que tem sucesso. Eu acho que, como tudo na vida, se aprende ou no amor Boa, ou na dor. ou na dor. Então, Gostei, João. é um dos dois caminhos, Schuster. Ou você tem um visionário, um C-level, uma presidência, um conselho muito maduro, que já está enxergando esse movimento, olhando para o lado e vendo, opa, o que essa turma está fazendo de bom? Está trazendo resultado. Vamos olhar com carinho? Está tudo lindo, maravilhoso aqui em casa, mas tem gente talvez fazendo melhor. E aí é no amor. Tá. Agora, muitas vezes, eu acredito que na maioria, na minha opinião aí, Denis, já pegando um pouquinho da sua pergunta, tá? Pelas indústrias, né? Pelas empresas que eu passei. Na maioria das vezes, na minha opinião, é na dor. Então, é quando você, mesmo sendo líder de mercado em todas essas empresas que eu já trabalhei, e você começa a perder um pouco ali uma fatia desse bolo, principalmente por empresas novas que nascem já com uma agilidade na veia, né? Diferente de empresas de 50 anos, 60 anos, começa a perder um pouco de mercado, Schuster, começa a perder um pouco de receita, principalmente hoje em dia, margem. Hoje é um problema seríssimo, margem, né? Estava conversando com uma empresa ontem de telecom. Nossa Senhora! Está sendo bombardeada por todos os lados. Então, é WhatsApp, é TV a cabo, é telefonia, são dados. Ela está sendo bombardeada por todos os lados. Então, é queda de margem. Empresas super tradicionais, líderes de mercado, passando por uma dificuldade enorme de queda de receita e de margem. Então, quando você tem esses movimentos de perda, e aí todo mundo sente, porque você tem orçamento a cumprir, você tem reuniões semanais com a diretoria, presidência, reuniões mensais, bimensais com o conselho de administração, e a turma quer saber o porquê. Por quê? Por que não está cumprindo? Por que não está cumprindo? E aí você tem que ter uma resposta para isso. E aí você olha para o lado. E aí você vê que, opa, tem gente fazendo diferente. E aí, na sua essência, tentando resumir, né, pelo nosso tempo, eu acho que ouvir verdadeiramente o cliente talvez seja um dos grandes motivos dessa perda de receita, dessa perda de margem, de não ser uma empresa focada no cliente. Porque colocar no PowerPoint o cliente no meio, todo mundo coloca. Mas quem que realmente faz isso? Isso é muito difícil, a gente pensa que é simples. E quando você coloca, você vê que a tua estrutura não dá conta de lidar com isso, né? Sabe como que eu chamo isso, Denise? A grande crise. Eu chamo isso de Go Digital versus Be Digital. Boa. O Go Digital, eu vou no mercado, vou na banca de revista, compro um app na banca de revista. Você acha que está resolvido, né? Está um produto com interface linda com o seu usuário dá 2 cliques e já consegue fazer uma marcação de qualquer tipo de serviço que ele precisa. Opa, já sou digital, resolvi o meu problema. Quando esse cliente precisa, a primeira vez que ele vai precisar de alguma interação formal com a sua companhia, ele nota ali que são 2 mundos. Pô, ela é tão moderna aqui no app, no site, e tão engessada e tradicional. Tem um atrito, né? Aí, é um na atrito. Experiência, o fluxo, não tem o fluxo se quebra. Se quebra. Então, o Go Digital é fácil. O Be Digital é o difícil. Aí vai ter que... Uma coisa assim, impressionante, né? A gente sempre comenta isso, né? Muitas vezes a empresa cria um departamento de Customer Success. Exato. Aí esse departamento vira um cliente da empresa. Exato. Ele só é o cara que anota o pedido do cliente, mas ele enfrenta a mesma estrutura anterior. Eu acho isso um negócio tão impressionante, como é que a empresa não enxerga isso, né? Assim, sabe, você está botando um cara ali intermediário para anotar uma reclamação ou um pedido do cliente, mas ele enfrenta exatamente a mesma estrutura que já tinha. Exatamente. Então, qual o milagre que ele vai, né? Você sabe que não sei quem começou a ouvir o podcast mais recente, um dos meus episódios lá,
Achei seu comentário bem bacana. Quando a gente fala das leis do agilismo, Sim, lá a gente falava lá da empresa ser customer centric, e o cara faz uma analogia muito boa, o autor do livro, que ele fala assim, a revolução é quase igual à revolução que teve de Aristóteles para Copérnico, sabe? Você tirar a Terra do centro do mundo para botar o Sol. Não é só assim, agora... não é só porque... Alguém podia falar assim, beleza, agora o Sol virou o centro. Mas quando o Sol virou o centro, os modelos todos mudaram, entendeu? As órbitas, tudo do jeito que você calculava, mudou tudo. É uma boa analogia. Entende? Então, assim, na hora que você botou o cliente no centro, é igual você diz, não é só botar o cliente no centro. Você tem que botar... Isso tem consequências profundas na sua estrutura, né? Exatamente. Tem que ter essa atenção e ter a humildade, sabe, Schuster, Denise? Eu acho que a humildade sempre é bem-vinda, sabe? A humildade de todo aquele conhecimento que você já teve. O desapego, né? Porque você falou, tem que aprender. Para aprender, eu tenho que abrir mão de alguma coisa, né? Então, rasga. Tem humildade. Tem que ser budista, né? As empresas, né? Não é o desapego, não é uma parte... A gente tem que rasgar, Schuster, muitas vezes esse conhecimento e abrir a cabeça para essas coisas novas. Então, essa humildade é muito importante, dentro ainda da sua pergunta de como fazer isso, que na maioria das vezes, na minha opinião, é na dor, é perdendo mercado, é perdendo receita. E voltando à origem de nunca esquecer de que as soluções têm que vir, ou principalmente hoje, não 100%, mas você não pode perder isso de vista, que muitas vezes essas empresas campeãs, líderes de mercado, 50 anos de idade, 40 anos de idade, sempre tinha assim um pressuposto, né? Trazia um pressuposto que as soluções viriam de dentro para fora do mercado. Da experiência. Né? Eu sou tão bom nisso, eu sou líder. O cliente vai se adaptar ao que eu oferecer. E não é verdade isso. Então, tendo a humildade de voltar a campo e ouvir, que foi o trabalho que a gente fez, né? Que a gente iniciou, a gente teve surpresas. Assim, vamos desenhar a nossa jornada. Aí a gente desenha dentro de casa, vamos validar no campo? É outra coisa. Sempre surpresa. 70% de erro. Sempre 70% de erro. A gente pega coisas, muitas vezes simples. Verdade. Muitas vezes simples que dá um efeito. Sabe o Pareto ali, o 80-20? É uma coisa de um dia de trabalho, Denise, sem exagerar. É um dia de trabalho, você faz uma coisa que dá um efeito que você não acredita. Então, não perder isso, tá, Chus? Né? Como que acontecem esses movimentos? Acontece, né, a partir de uma dor que é sentida e a partir da humildade de que eu tenho que voltar a campo e ver o que está acontecendo de bom, por que os clientes estão saindo. E aí, ouvindo esse cliente, é essencial ouvir verdadeiramente para voltar dentro de casa, e aí vão vir todas as transformações de cultura necessárias para que essa empresa também seja ágil internamente e também não esqueça nunca que as soluções, pode ser um modelo híbrido? Pode, mas as soluções devem vir, na minha opinião, tá? Na priorização de projetos, devem vir de fora para dentro. E não que gera valor na ponta. E que gere valor. Né? Você falando muito de humildade, né? De alguma forma, não era esse o principal valor até então, né? Na verdade, a gente vê muito líder super orgulhoso, né? E super... e sempre achando que concebe a solução, né? É curioso, né? Eu falo assim, até uma expectativa. A era anterior nossa não é marcada por isso, né? Essa humildade, ela parece que começa a ser necessária quando você tem que levantar as premissas que você tinha do passado e começar a explorar o ambiente de novo, né? Porque não é o comum, concorda? Não era. Nunca foi. Ninguém nem quer demonstrar fragilidade, né? O cara, porque para muitos líderes isso é quase como fragilidade, né? Eu tenho que ir lá perguntar. Eu sei, né? Eu entendo o meu negócio, né? Não é isso? Isso sempre foi assim. Eu entendo o meu negócio. Não tem também uma expectativa. Quem vai opinar aqui dentro? Eu já conheço o que eu tenho que fazer. Né? Os colaboradores também com essa expectativa. Ele é o líder, ele tem que ter feito por merecer. Então, ele tem a resposta, ele tem o caminho. Historicamente, né? O líder é esse cara. Você olha, se você está perdido, você olha para ele, para a resposta, não para as orientações de valores só. Mas ele sabe o que fazer. Se tudo falhar, ele sabe o que fazer. E a gente está falando de um outro tipo de líder. Eu queria colocar uma questão aqui que ela tem me incomodado muito, que a gente está falando assim, de uma mudança de paradigma mesmo, de modelos, né? Schuster fez a analogia aí com o modelo heliocêntrico. Mas sabe o que eu vejo? Muitas vezes algumas empresas, especialmente as muito bem-sucedidas, as líderes ou que tenham experimentado a liderança, elas veem a crise econômica e elas, por causa da crise econômica, estão deixando de ver a grande mudança, porque a crise econômica passa.
Mas eu vejo ela se agarrando isso, não, se sentindo resistente. Qual que é o contrário do frágil mesmo? Antifrágil? Não, Robusto. Robustas. Empresas que olham e falam assim, não, ok, tá acontecendo uma crise, mas acha que é só uma crise econômica. Não entende que é uma crise do modelo de gestão. Acha que vai passar e Acha depois que vai tá tudo passar. bem. Eu tenho visto isso. E que não vai mudar. E eu Só fico esperar o pensando, governo e que tudo vai se resolver. Exato, que vai se resolver. Ela não entende que quando passar essa crise, ela deveria estar aproveitando isso, já que ela é robusta, ou ela se encara como uma empresa robusta, então ela vai aguentar esse golpe, depois vai voltar bem, né? Tão forte quanto ela era, deixando de aproveitar esse momento para experimentar esses outros modelos, né? Porque eu vejo que o que a gente tem em comum aqui com todos os nossos convidados é que a mudança também ela não vem pela ruptura, ela da nossa parte, né? Ela vem pela experimentação, você vai aprendendo e vai escalando. Como é que você vê essa questão da inovação de ruptura e a inovação incremental quando a gente fala de agilismo? Eu vejo que é um discurso novo em relação ao que a gente via há 10 anos. Tinha o encantamento da ruptura, só que a ruptura trazia uma paralisia, porque a gente não consegue lidar muito bem com a ruptura, nós na empresa. Quando vem uma força de fora e ela fala, caramba, esse modelo é totalmente diferente do meu, então eu tenho que lidar com a ruptura. Mas nós mesmos, na empresa, provocarmos a ruptura é algo muito violento, eu entendo. Eu acho, Denise, que a gente sente do mercado, né? Também é um momento, esses movimentos de inovação, de digitalização, que no final do dia vão trazer melhorias para os nossos clientes, seja B2B, seja B2C, é muito bem visto pelo mercado. Então a gente começa a falar de valuation, e dentro do valuation a gente começa a pensar, e isso é quase que natural, é até interessante essa pergunta, que eu não tinha pensado nisso. Abre a cabeça da turma, da companhia, para oportunidades de novos negócios, de explorar novos mercados, sabe? O movimento em si, esse foco no cliente, quando você está ouvindo o cliente numa entrevista, num one-to-one com ele te fala algumas coisas que você pega aquilo e fala, opa, isso aqui pode ser uma oportunidade de pivotar o meu business. Então, eu acho que vai de encontro ao que você estava falando, de aproveitar essa oportunidade de economia de escassez para mudar a sua gestão interna, humildade, isso tudo que a gente falou, mas também a cabeça aberta para a inovação disruptiva, de abertura de novos modelos de negócio que podem ser tão mais rentáveis quanto o seu business principal. Então, eu acredito muito nisso, sabe? De ter que se reinventar nesse momento e a cabeça aberta para a abertura de novos modelos de negócio. Eu acho que isso talvez seja uma oportunidade que a gente não pode deixar passar nesse atual cenário que a gente vive. Muito interessante. A gente está chegando aqui no final, infelizmente. Não, a gente ficaria aqui uma hora. Passa muito rápido. Mas eu acho que, essencialmente, né, de tudo assim que você falou, coisas riquíssimas, foi uma troca muito boa, precisamos ir para o Gemba. Precisamos ver o que acontece de fato com o nosso cliente, né? Sair ali do desktop, sair do nosso escritório e observar e estar aberto para ouvir. Tanto para corrigir, quanto para pensar em novos modelos, em novas propostas, novos produtos. E sabe uma coisa legal, Denise? Que esses projetos, a gente nota agora com essa forma de trabalho, que a gente consegue justificar mais facilmente os benefícios quantitativos. Porque a gente, até aí, sempre teve dificuldade de justificar projetos, porque na maioria das vezes eles eram qualitativos. Era difícil de falar que ia gerar mais receita, que ia gerar uma abertura de novos negócios. E agora, eu sentindo isso, e trabalhando e vivendo isso, eu consigo ter mais pegas, eu consigo ter mais justificativas, argumentos para colocar número. Fantástico. Eu estou conseguindo, e principalmente no momento atual do país, você precisa colocar número, né? Não vai aprovar projeto só por ser bonitinho. Ele tem que trazer retorno. Então, a gente consegue enxergar, olha que interessante, olha como que a coisa vai evoluindo. Benefícios quantitativos que antes eram mais difíceis de serem quantificados. Então, isso também ajuda muito dentro do cenário que a gente acabou traçando hoje. Uma coisa que eu achei muito legal nessa conversa toda, porque assim, uma coisa que às vezes, até nas palestras que eu faço, sempre fica uma pergunta assim,
por que é tão difícil, né? Porque, assim, existe um gap de execução enorme, é difícil, todo mundo sabe que tem que mudar, mas você vê, você falou muito humildade e desapego aqui, né? Eu acho assim, se a gente for lá no ser humano, sabe, lá no centro onde tudo acontece, definitivamente ninguém é muito formado para ser assim nas corporações, sabe? Então, assim, mas na hora que você começa a ver esse tipo de palavra vindo dentro das corporações, porque isso era completamente, assim, na única experiência que eu tive dentro de empresa grande na minha vida, né? Né, depois que a TAM foi comprada por uma grande consultoria, eu não consigo imaginar você preservar a sua carreira lá, seu plano de carreira, se você ficar falando de humildade e desapego. É um paradoxo, sabe? né? Eu falo assim, estranho. Parece cultura ocidental versus oriental, né? Eu tive essas reflexões, eu falo assim, é engraçado, porque a questão é, você não deixa de ser competitivo, você não deixa de correr atrás, não deixa de querer fazer sucesso, mas você tem humildade para entender que você não entende o ambiente, você tem que ficar aprendendo o tempo todo, né? Mas isso não combina, né, definitivamente, com a forma que a gente é criado e que os filmes americanos mostram, né? Sempre os líderes fodões, né, que sabem tudo. Então eu achei isso muito interessante, porque eu gosto muito no humano, né? Assim, por que é tão difícil, sempre todo mundo sabe. De cara, ninguém desapega do cargo nem do modelo tradicional. E ninguém tem essa coragem de falar assim, eu não sei o que eu vou fazer. É igual você comentou assim, eu vou lá, pergunto e sou surpreendido, né? Sempre. Eu acho que humildade é igual sobrevivência, na minha opinião. Muito bom. Esse já virou o título do podcast. Aqui é ótimo, porque o título emerge durante Mas isso é o um ótimo processo, título, humildade né? é igual a sobrevivência. Excelente. Bom, pessoas, ficamos por aqui. Continue com a gente. Um beijo.